Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas você sabe que é mais um encontro do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, isso mesmo, tá bom? É o nosso encontro semanal, aprendendo um pouco mais acerca da Palavra de Deus, tá bom? Você que é o nosso aluno, que nos acompanha, já sabe que nós estamos estudando o módulo Angelologia, tá vendo? Então é importante que você corra aí, pega o teu módulo, tá bom? Eu sempre digo, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas nós estamos estudando a Palavra de Deus, uma teologia divorciada da vida devocional, da vida de oração, da vida da leitura bíblica. É uma teologia que é fria, né? Porque nós temos como base do nosso estudo a Palavra de Deus, tá bom? Então, como eu sempre faço, antes de nós começarmos, vamos parar um minutinho para pedir a bênção de Deus? Vamos, você pode fechar os teus olhos, você que não pode, eu entendo, te respeito, até porque muitos aproveitam este momento aí para o momento do trabalho, a hora do almoço, enfim, né? Às vezes está aí correndo com alguma atividade, aproveita para ouvir a aula, e isso é muito bom, tá bom? Mas você que pode, vamos parar um pouquinho, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Pai, neste momento eu quero rogar a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza nesta aula. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha visitar o meu irmão, a minha irmã. Meu Deus, aquele que parou neste momento, Senhor, para tentar entender, compreender um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. Deus, fala conosco para a glória do Teu nome. Amém e amém. Bora lá botar? Vamos lá, nós temos bastante coisa para essa aula. Vamos aqui entender um pouquinho. Então, nós já demos início, né, na demonologia ou satanologia, se você quiser falar. Nós vamos falar de Satanás e sua origem, embora na última aula nós já nós vimos falando de alguma coisa, apresentamos aí alguns pontos, então nós vamos continuar dentro desse mesmo assunto, tá bom? Só que agora você que tem o seu módulo, a lição de número 10, então vai aí para o módulo acompanhar, tá bom? Porque eu sei que tem bastante coisa. Vamos lá? Quando se fala sobre a existência do mal, logo vem à mente a seguinte pergunta: se Deus é o criador de tudo, né? Por que então Deus criou o mal? Essa é uma grande questão que a gente vem debatendo, e se você me acompanha sabe que nós gastamos um bom tempo neste aspecto aí, nesse assunto, na aula de hamartiologia, né, quando nós falamos da origem do mal. Então, mas a pergunta que sempre vem, mas se Deus é o criador de tudo, e Satanás, né, os demônios são maus, então por que Deus criou o mal? Então foi Deus que criou. E aí nós vamos entender aquilo que eu já falei à luz das Escrituras. A palavra de Deus afirma que Deus é bom, perfeito e justo em todas as suas obras. Aí Deuteronômio 32:4, Salmo 145:17, são versos que vão falar que Deus é bom e perfeito em tudo aquilo que faz. Então, olhando para as Escrituras, nós entendemos o seguinte, é isso que eu bato pesado em hamartiologia: Deus não é o criador do mal moral, né? No conceito filosófico, o contrário de bem, como nós conhecemos. Não, de modo algum. Deus não é o criador do mal. Nós compreendemos isso. Então, sem dúvida, Deus não criou o mal. Se você acompanhou a aula anterior, você vai dizer que você vai perceber que eu trato lá que quando eu falo da queda, né, dos demônios, da queda dos anjos. E aí a gente vai ter a ideia, né, como se tornam demônios, e aí eu falo um pouquinho da queda de Lúcifer, e aí a demonologia começa, ela passa a existir a partir da queda de Lúcifer, que foi o assunto da aula passada. Então, por exemplo, a Mishnah, ela vai dizer que 10 coisas Deus criou às vésperas do Shabat. Então, Deus, dentre essa 10ª coisa, seriam os demônios, né, os espíritos imundos. Joséfo vai dizer que os demônios são espíritos dos homens maus. Eu trabalho isso na última aula. Mas, olhando as Escrituras, nós vemos que não é isso. Eu apresentei a posição mais bíblica possível da aula passada. Então, nós já tiramos essa característica de que Deus é criador do mal. Não, Deus não criou o mal, tá bom? Mas aí a gente tem uma pergunta muito comum
dentro do ramo da angelologia, dentro da disciplina da angelologia. Você tem uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem, né? Ou uma frase, né, que é citada, ó. Deus não criou Satanás, ele criou Lúcifer. Deus não cria Satanás, Deus cria Lúcifer. É também como que eu posso dizer? É uma frase que a gente cita bastante, né, estudiosos ou pessoas quando tentam responder para alguém acerca dos espíritos malignos ou dos demônios, acabam dizendo assim, não, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. Nós vamos entender a etimologia das palavras, embora eu já tenha tratado com você na aula anterior essa ideia de Lúcifer. Lúcifer é de origem latina, né, vem da Vulgata, mas portador de luz, essa é a ideia no grego, fósforo, né, portador de luz. Então nós vamos entender que na verdade Deus cria um ser especial, portador de luz, né, mas não Satanás, como nós vamos entender aí, tá? Refletindo sobre essa frase, entendemos que na verdade Deus criou um ser bom, tá? Conhecido como estrela da alva, né? A primeira estrela que aparece, que na verdade a Bíblia não é um livro de ciência. Hoje se fala que é Vênus que você vê, né? Mas é interessante porque também existem, né, dentro do ramo aí do ocultismo, do paganismo, você tem, dentro das mitologias, você tem deuses que são ligados a isso, né? De certa forma são entidades também, são principados, né? São espíritos malignos, tá? O que acontece? Este ser que Deus cria, ele faz uso do seu livre-arbítrio, e fazendo uso do seu livre-arbítrio, o seu orgulho leva-o à queda, né? Como nós estudamos no capítulo anterior, que é a questão que a gente trabalha, Isaías 14, né? E Ezequiel, capítulo de número 28, que são os textos que mais têm referência a esse respeito, tá bom? Então Deus não cria, né? Então Deus não cria Satanás, né? A palavra vem, né, do hebraico, né, Satã, né, que vem da ideia de Sitna, né, da raiz de Sitna, inimizade. Então, Deus não cria, Deus cria esse ser, né, que é dotado de luz, um guardião, né, o querubim da guarda, né, como nós temos lá nos textos de Ezequiel e Isaías, alguém que é de um esplendor, alguém que foi feito perfeito, porém dotado do livre-arbítrio, né? Porém dotado aí dessa capacidade de escolha, e por conta da sua altivez, o seu orgulho, da sua arrogância, fez as suas próprias escolhas, como nós vimos na aula anterior. Eu só estou dando sequência no assunto, tá bom? Seguindo aí, ó, nenhum outro indivíduo, exceto a Trindade, recebeu tamanho enfoque na Bíblia, desde o seu início até o fim, como Satanás, o diabo. Então, você vai ver que as escrituras gastam um bom tempo falando desse ser, né? Mostrando quem ele é, um opositor à obra de Deus, né? O adversário. Então a Bíblia vai nos narrar, vai nos dar um espaço até aqui grande, né? Falando das suas artimanhas, falando da sua astúcia, e tudo isso nós precisamos, não podemos desprezar, tá bom? Há um número grande de demônios, tá? Mas existe apenas um diabo, embora alguns, né, vão dizer, não, tudo é diabo, não, mas a palavra diabolos, né, do grego, que tem essa ideia do acusador, do adversário. E aí você tem muitos demônios, daimon, um derivado dessa palavra, né? Esses espíritos, os anjos caídos, mas diabo nós temos um só. Nós não, né? Eu estou dizendo assim, referência bíblica vai nos falar de um ser, né? De um ser como esse apenas, tá bom? Nós temos informações, não temos, né, tantas informações minuciosas com relação à sua origem, queda, ao seu caráter, a sua obra, a sua influência, embora a Bíblia reserve algum espaço, mas como eu tenho dito, e eu bato nessa tecla sempre, a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas, a Bíblia não é um livro que está preocupado com a ciência, em provar,
muitas coisas cientificamente. A Bíblia é o plano da redenção de Deus para o homem, para a humanidade caída. Então, as Escrituras estão sempre preocupadas em apresentar esse lado, tá? Em apresentar esse lado da redenção do homem. Então, ela não está preocupada com isso. No entanto, o que nós temos nas Escrituras é suficiente para nós compreendermos a respeito desse ser, a respeito desses seres, na verdade, né, desses inimigos das almas, da alma, né, inimigo da nossa vida, né? Então nós não podemos ignorar em relação aos seus ardis, nós não podemos ignorar ou ser ignorantes concernente às suas artimanhas. E aí o apóstolo Paulo, ele cita isso, ó, em 2 Coríntios 2, do verso 10 e 11. Eu queria que você lesse comigo, faço questão de colocar aqui, ó, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, né? Paulo está falando aos Coríntios, por causa de vós, a fim, eu o fiz na presença de Cristo. Olha o que ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios. Ou outras versões diz, não ignoramos as suas artimanhas ou os seus ardis. Então, essa palavra no grego aí traz justamente essa ideia, né? Que o inimigo, ele tem desígnios, que ele trama, que ele tem estratégia, que ele pensa, tem artimanha. Ou seja, os seus ardis, ele elabora planos contra a igreja, contra os servos de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, querido, vigia, não despreza os seus ardis. O inimigo não brinca de ser inimigo, tá? Então isso é importante, porque desde quando eu comecei essa disciplina, eu tenho dito que muitas pessoas preferem viver como se ele não existisse. E isso também é uma estratégia. Então o inimigo fica feliz com aqueles que pensam que ele não existe e também fica feliz com aqueles que ficam quase que o coroando, né? E tudo é um inimigo, tudo é um inimigo. Mas o que o apóstolo Paulo diz é que nós não podemos desprezar, né? Ou menosprezar as suas artimanhas, né? Os seus ardis, os seus desígnios. Olha que interessante isso, os seus desígnios, tá? Quem é então Satanás? Quem é este inimigo das nossas almas? Será uma criatura vestida de vermelho, com um garfo gigante, né, o tridente na mão, uma cauda longa, com 2 chifres? Será que esse é o inimigo das nossas almas? Será que é contra essa figura horrenda, essa figura feia que nós temos que lutar? Nós já começamos partindo aí desse princípio que, na verdade, essa caricatura não é o diabo, embora isso seja oriundo, até coloco aqui, ó, a origem dessa representação deturpada, ela remonta à Idade Média, né? Então, na época medieval, o povo ridicularizava Satanás, descrevia-nos em termos mais desprezíveis, odiosos, o que podia se imaginar. Mas, se você estuda a história da igreja, você sabe que essa caricatura, né, essas características, elas tinham um objetivo, elas tinham um propósito. Qual que era esse propósito? O propósito era amedrontar o povo. Então nós estamos falando de um contexto até mesmo de indulgências, de um terrorismo espiritual. Essas pessoas, elas ficavam assustadas. Então, se você não pagar indulgência, se você não fizer isso, você vai queimar no fogo do inferno. Satanás está com seu garfo, né, seu tridente, para espetar você. Tinha todas as peças, né, aquelas encenações que era muito comum na época e assustava o povo. Mas, na verdade, o inimigo das nossas almas não tem essas características. A Bíblia diz que ele era um anjo, né? E era um anjo de alta patente. Era alguém de alta patente. Então, aí já te dá uma ideia contra quem é a nossa luta, tá bom? Seguindo aí, a sua origem. Bom, sua origem se dá desde a queda, como eu falei na aula passada, num remoto e misterioso passado. Eu te apresentei 3 pontos, né, em que possivelmente se deu essa queda,
né, alguns, né, a missionária diz, não, Deus já criou, Deus não criou, né, Deus não criou os demônios, se dá desde a queda. E aí, usando do seu livre-arbítrio, esse anjo de luz, né, Lúcifer, em lugar de continuar lhe servindo a Deus, né, ele vai se tornar o senhor das trevas, um anjo do mal, tornou-se maléfico como nós conhecemos, né? Mas ele pode agir enganosamente, isso mesmo. Então, ele pode agir enganosamente. Olha o que o texto diz em 2 Coríntios 11, verso 13 e 14. Por isso que eu digo para você que é sempre importante nós estarmos com a Bíblia. Olha aí, ó. Porque os tais são falsos apóstolos, Paulo está fazendo aí uma referência aos falsos mestres, né? Obreiros fraudulentos, transformando-os em apóstolos de Cristo. Ele está dizendo que tinha uns camaradas lá que se diziam ser o que não eram. Mas aí, olha como Paulo aborda o texto. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha isso aí, irmão. Então percebe como nós não podemos ignorar, como o apóstolo Paulo diz, as suas artimanhas, os seus ardis. Por quê? Porque outrora ele era um anjo, né, de uma alta patente, né, quando nós vemos lá em Ezequiel, querubim da guarda, e essa ideia de um guardião, né, os querubins estavam próximos, eles guardavam, né, a glória de Deus, como nós falamos aí, num outro aspecto. Então eles estão sempre ali na Arca da Aliança, nas cortinas, né, no propiciatório, nas cortinas, querubim que foi posto ali à porta do Éden. Então, todo esse aspecto, uma ideia de guardar a santidade de Deus como guardiões, né, zelavam pela presença de Deus, é mais uma ideia, assim, tô te dando um conceito, tá bom? Tô te dando um conceito. E aí, tô dizendo assim, que a patente que ele tinha, um alto grau. E aí, o que acontece? Pelo seu livre-arbítrio, o orgulho do seu coração, e quando você observa lá em Ezequiel todas as características que lhe é dado, tudo aquilo que ele tinha, na sua própria escolha, então ele se torna o senhor das trevas. Mas Paulo diz que ele pode transformar-se em anjo de luz. Então ele sabe muito bem o que é isso, sabe muito bem o que é ser um anjo de luz. Então não menospreze, tá bom? Vamos lá. Billy Graham afirmou o seguinte, esse grande homem de Deus, né, hoje já dorme no Senhor, mas um grande homem de Deus, ele faz a seguinte citação, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e as suas obras, alguns calculam que cerca de 1/3 das hostes angélicas do universo se teriam unido a ele na rebelião, né? Assim, a maior catástrofe da história da criação universal foi a desobediência a Deus por parte de Lúcifer e a consequente queda de talvez 1/3 dos anjos que se juntaram a ele na sua maldade. Assim, a guerra que começou no céu continua na terra e verá o seu clímax no Armagedon. A verdade é que Deus não perde, tá? Já há um destino para esse ser. Todavia, enquanto isso não se cumpre, ele tem aí articulado, agido, trabalhado de várias maneiras, tentando aí até mesmo separar o povo aí da presença de Deus, tá? A sua existência é registrada, a Bíblia, ela vai registrar, né? As escrituras vão nos dar aí alguns pontos desse ser, como eu disse, né? Satã, né? No hebraico você tem aí, o seu nome hebraico só é mencionado diretamente em 3 livros no Antigo Testamento. Então, na primeira vez você tem aí em 1 Crônicas 21:1 que diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar o povo, né? Numerar Israel, esse episódio que você conhece muito bem. Então ele aparece, Satã, ou seja, ele induz Davi ao erro. Então você percebe que já as suas artimanhas, os seus ardis, levar os servos de Deus, os homens de Deus, a queda, a desobedecer ao Senhor. Nós temos aí, ele aparece seguindo no livro de Jó, e no livro de Jó vai ter algumas citações acerca dele, né? Uma das citações é quando vieram os filhos de Deus, aí o texto diz, veio também Satanás se apresentar
Então o Senhor faz a pergunta para ele, né? Da onde você vem? E aí ele diz assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, como nós trabalhamos na aula anterior com relação à sua queda, então ele é lançado, precipitado dos céus à terra. Aí nós precisamos compreender que a Bíblia faz a narrativa de 3 céus, não é isso? O primeiro céu, né, onde o trono de Deus está. Aí nós falamos de um segundo céu, a esfera angelical se move, né? E o terceiro céu, que falando que é o nosso universo, né? Esse terceiro céu, aonde os demônios estão atuando nesse primeiro céu, terceiro céu, aonde o trono de Deus está. O segundo céu, na esfera angelical se move, e esse primeiro céu, o nosso universo, onde nós estamos, o inimigo, os anjos caídos se movem. Então, quando os anjos de Deus vêm se apresentar ao Senhor, eles vão apresentar-se ao Senhor. Dentro disso há muitas teorias, né? Que eles vêm prestar contas a Deus do serviço que tem feito. O inimigo das nossas almas, Satã, também vem e se apresenta junto aos Benai Elohim, né? Então ele vem e se apresenta. Então ele acaba tendo esse acesso. Então é interessante isso. Nos Salmos você tem referência, né, que por trás das práticas religiosas estão os demônios, práticas de idolatria, tem atuação de demônios. E aí você tem a terceira vez, né, a última e terceira vez em que isso aparece, lá no texto de Zacarias, capítulo 3, verso 1 e 2, e é um dos textos assim que vai mostrar realmente como que é a artimanha, a ação desse inimigo, ó. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, e diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo, tá vendo? Um acusador, essa é a sua função. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, né? O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. E este homem não parece um tição, senão tirado do fogo. Então, Satanás vem para acusar, e você tem um anjo do Senhor ali o defendendo, né? Esse anjo do Senhor, na qual nós aprendemos também, né? Muitas das vezes as citações de anjo do Senhor é uma teofania, e aí você tem uma espécie de um tribunal, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote, está sendo acusado, e aí você tem um anjo do Senhor como um advogado, o repreendendo, né, e dizendo: não, ele é um tição tirado do fogo, ou seja, eu o justifico, né? É uma ideia daquilo que Cristo fez por nós. Então, mas você percebe aí a atuação do inimigo das nossas almas verdadeiramente como um acusador. É por isso, querido, que muitas das vezes você trava uma batalha no campo aí da tua mente, o inimigo te acusando, o inimigo te apontando, querendo te destruir. Mas sabe de uma coisa: maior é Deus do que esse acusador. O Senhor que te justifica, é o Senhor que te santifica, é o Senhor que te declara justo. Ele é Senhor. Então repreende aí esse acusador no nome de Jesus. O Senhor te repreenda, você é livre pelo poder de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sela isso aí com um amém. Amém? Vamos lá. O termo adversário aparece mais de 15 vezes no Antigo Testamento, né? Sendo que em Zacarias 3:1, como nós vimos, o termo Satanás é acrescido da expressão descritiva de sua natureza, para se lhe opor. Então o adversário vem, o Satanás, o acusador, e ele vem justamente para quê? Para se lhe opor ao servo de Deus, ao sumo sacerdote, tá? Já no Novo Testamento, ele é mencionado como Satanás, ou o diabo, né? Cerca de 72 vezes. Então você tem ali o próprio Senhor Jesus ensinando, repreendendo, expulsando. Paulo vem fazer citações dos seus ardis e nas epístolas e por aí vai. E Apocalipse também faz citações, né? O termo adversário no Novo Testamento, ó, sempre é usado para se referir a Satanás, o adversário de Deus e de Jesus. Então você tem as referências, eu coloco aí, ele sempre vem como adversário de Deus e de Jesus, para tentar impedir a obra, mas também adversário do povo de Deus. Olha aí as referências, Lucas, Romanos, 1 Coríntios, e um adversário de todo o gênero humano. Afinal de contas, o seu propósito é destruir
acabar com a criação divina. O próprio Senhor Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, isso aí. Importante, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, tá bom? Vamos lá. Há outros títulos também que são atribuídos ao inimigo das nossas almas, tá bom? Vamos observar aí alguns deles, tá? Diabo, ó, o termo é oriundo, né, de diabolos do grego, né, como eu já falei, e denota essa ideia de acusador, caluniador. Então esse termo encontra-se somente no Novo Testamento, né, por 36 vezes, né, ele é grego. Segundo a Bíblia Sagrada, o diabo é a personificação do mal, o inimigo de Deus. Então ele é o inimigo de Deus. Ele é descrito como tentador, o grande mentiroso, né, conhecido como o pai da mentira, o Deus desse século, segundo Coríntios 4:4, e que tem permissão condicionada, tá? Isso é importante frisar. Permissão condicionada para reinar até o juízo final, ou seja, quando ele será lançado no lago de fogo. Então, por isso que eu disse, ele já tem um tempo determinado. Então, ele tem uma permissão para atuar nesse mundo, para exercer o seu poder nessa esfera, né? Nessa dimensão, como nós estamos falando. No entanto, é um poder condicionado, é uma permissão condicionada. Por quê? Porque ele vai até onde Deus permite que ele vá, tá? Nós temos aí, ó, no satanismo, ele é o mestre, né, absoluto do mal. Na bruxaria, principalmente, né, conhecida como magia negra, ele é o princípio do mal. Então você tem muitas religiões, segmentos, né, sectários, que adoram mesmo a este ser declaradamente, lhe prestam reverência, lhe prestam adoração, fazem pactos, oferecem sacrifícios, e em muitos casos, né, sacrifícios até humanos. Tanta coisa nós temos visto, e nota de rodapé aqui, tá bom? Não é nenhuma afirmação, mas segundo o que constam, né, muitas pessoas contam, né, que muitas pessoas são sequestradas, até mesmo crianças, para serem objetos de rituais na magia negra. Então, isso é muito sério, porque realmente Satanás veio para roubar, matar e destruir, e pessoas têm cada dia entregado a sua vida a ele, oferecendo sacrifícios, ofertando aí a sua vida, fazendo pactos em troca de riqueza, em troca de fama, em troca de poder. Eles querem coisas rápidas, né? Querem aí ter o domínio, mas o Senhor te repreenda, como nós vimos no texto anterior, tá? O que todo crente deve saber, em síntese, sobre o inimigo, é o que está escrito em 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Olha que interessante que o escritor diz, o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, como? Não diz que é um leão, porque você sabe quem é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Mas o texto diz que ele anda como um leão, inimigo das nossas almas, sempre quis ser igual a Deus, sempre luta tentando imitar a Deus, como um leão, ele ruge como um leão, mas só existe um que é o leão da tribo de Judá, tá bom? Mas ele procura devorar, e nós entendemos, a própria palavra diz, não deis lugar ao diabo, ou seja, porque se você der lugar, ele vai querer se aproveitar, vai querer tomar posse aí do espaço que você está dando. Ele é legalista, então precisamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? A serpente, um outro título, né, que é dado a ele, uma referência lá de Gênesis, mas você também tem Coríntios, você também tem Apocalipse, tá bom? Apocalipse 12, Apocalipse 20, verso 2. Eu coloquei um texto aí de Apocalipse 12, do verso 7 ao 9, que eu acho muito interessante, porque vai nos trazer essa ideia até mesmo da queda, claro. Vai haver uma discussão em cima desse texto, alguns vão dizer que é uma batalha final, outros dizem que faz referência lá da queda que houve, da batalha que houve por ocasião da queda de Lúcifer, mas é um texto que vale a pena nós olharmos. Olha que interessante, ó.
Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então já tinha ali uma rebelião, né? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, ou seja, foram expulsos de lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, olha aí, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá vendo aí? A queda dos anjos, a queda de Lúcifer. Há quem diga que faça alusão que houve duas quedas, são teorias, tá bom? Queda lá de Gênesis 6, quando nós trabalhamos um pouquinho na aula passada, né? Então alguns vão dizer que ali é uma referência a uma segunda queda, mas é teoria, tá? Teoria a gente não prega em público. Então, a informação que nós temos é essa, tá vendo? O dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Títulos que são referidos ao inimigo das nossas almas. E aí ele leva a terça parte consigo, tá bom? Você tem também, ele é conhecido como Beuzebu, ou Baal-zebu, né? E esse termo significa senhor das moscas, né? Senhor das moscas. Uma referência ao deus de Ecrom, né? O deus de Ecrom, os cananitas tinham adoravam essa divindade. Aí você tem Mateus, vai fazer uma citação. Ele é citado como o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios. Quando Jesus, naquela ocasião, é acusado, né, de expulsar, né, por Beuzebu, né, por o príncipe dos demônios. E Jesus vai ali repreender, dizendo assim: uma casa dividida não prospera. Vocês não sabem o que é que vocês estão falando. Se eu expulso por Beuzebu, os vossos filhos expulsais por quem então? E aí Jesus vai tratar com eles. Mas você percebe que é um título, né? Baal-zebu, a palavra senhor, né? Senhor, senhor das moscas, né? E depois tem também uma ideia, o senhor da casa. Então os cananitas levavam essa divindade para dentro da tua casa como senhor da terra. Mas é um título ao inimigo das nossas almas. Então Beuzebu, tá bom? Um outro título é o dragão, né? Como nós vimos aí em Apocalipse. Ele é chamado de dragão em Apocalipse 12, verso 3. Em comparação à astúcia, malignidade e voracidade. O grande dragão, como o texto vai apresentar. Seguindo aí, é chamado também de tentador. Tentador significa literalmente incitar a prática do pecado, né? A ideia de provar ou testar, embora esse termo muitas das vezes é aplicado também, parece que é aplicado a Deus, mas você vai entender no contexto, como diz Tiago, né? O Senhor não tenta, não. Cada um é tentado, engodado pela sua própria consciência. Na verdade, o Senhor prova, porém ele aprova. Então, abre aqui um parênteses e eu te dizer algo, deixa eu te falar algo. Por quê? Porque tem muita gente aí, irmão, que está brincando com o pecado, cedendo às tentações do inimigo das nossas almas, e muitas das vezes diz assim: nossa, meu Deus está me tentando, parece que Deus está colocando umas tentação para mim. Deus não tenta ninguém não, irmão. Deus prova para provar. Cada um é tentado, engodado pela sua própria consciência. Satanás, sabendo disso, vai se aproveitar dessa brecha, vai tentar te derrubar, tá? Vai tentar te ferir aí, vai tentar te levar para o buraco. Então, vigia, escapa-te por tua vida, porque Deus não tenta ninguém não, mas o inimigo sim, um dos seus nomes é tentador. Satanás também é chamado, né, de príncipe deste mundo, como nós já falamos, príncipe da potestade do ar. Paulo vai falar isso lá em Efésios 2:2, maligno, Deus desse século, em alguns contextos, né, anjo de luz, como eu disse em Coríntios, ele pode até se disfarçar de anjo de luz. E aí você tem, né, Apolion, né, o destruidor, né, ou Abaddon. Na verdade, cabe aqui uma discussão, tá bom? Cabe aqui alguma discussão, porque alguns vão até ensinar e dizer que, na verdade, se trata de um outro ser, não é o mesmo, é um outro demônio, até mais poderoso, que está preso no poço do abismo e num contexto de grande tribulação. Esse abismo vai ser aberto e vão sair de lá nuvens de demônios, como de gafanhotos, como é citado no Apocalipse, tá? E o príncipe, o rei
desses demônios que vão surgir, que vão sair, é Apolion ou Abaddon, né? Mas é uma discussão, talvez realmente seja um outro ser, ou faz referência a ele. Há quem diga até, não, o diabo é fichinha, Apolion é mais forte que ele. Bom, a Bíblia não deixa muito claro isso. A Bíblia não deixa muito claro, então existem muitas teorias em cima do assunto, mas também é um título aí que nós vemos, olha aí. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Então você tem aí essa referência, tá? Com relação à sua personalidade, ele possui todas as características pessoais, como nós já falamos, né? Intelecto, sentimento, vontade, elabora estratégia, é muito sábio. Lutero dizia assim, não despreze Satanás, ele tem mais de 5.000 anos de experiência. Então, tem até uma música, né, de um ex-satanista, né, um músico, né, Raul Seixas, né, que na citação da sua música ele dizia assim, eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, né? E ele diz, eu vi Cristo ser crucificado, eu vi Moisés fazendo isso, eu vi aquilo. Então é uma referência ao inimigo das nossas almas. Então, Satanás, ele é homicida, ele é mentiroso, né? O pai da mentira, como nós já citamos, tá aí as referências. Ele é um pecador obstinado. O texto de João diz assim, que ele peca desde o princípio, ou seja, ele foi criado e usa o seu livre-arbítrio, usa, né, a sua liberdade moral, a sua consciência moral, e aí ele peca. O Senhor diz que ele é um pecador obstinado, é audaz, é adversário, né, é o arqui-inimigo de Deus, né, e também dos homens. Você tem aí o texto que eu citei. Então, sua personalidade, ele é má, né. Com relação ao seu caráter, né, ele é presunçoso, então, orgulhoso, e foi isso que o levou à queda. Nós não podemos negar que ele também é poderoso, tá bom? É poderoso, maligno, né? Como já falamos, enganador, feroz e cruel, ou seja, tem a sua personalidade, o seu caráter é deturpado, ele peca desde o princípio, e você não pode negar os seus ardis ou desprezar, porque ele é poderoso. Ele é poderoso. Lógico que onipotência é um atributo somente de Deus. Mas seria uma tolice você desprezar o seu ardil, ou a sua artimanha, porque ele sim, ele tem poder. Lógico que todo poder pertence a Deus, mas ele tem poder. A limitação do seu poder, e isso nós precisamos entender. Embora tenhamos destacado muitos aspectos do inimigo das nossas almas, todavia jamais podemos esquecer das suas limitações, como eu acabei de dizer. Onipotência é atributo somente de Deus. Martinho Lutero dizia que o diabo era o diabo de Deus. Lutero dizia que o Senhor tem o diabo como um cão feroz na corrente, e ele só vai até onde Deus permite. Um exemplo clássico disso é a vida de Jó. Eu coloco até aí no seu módulo, tem bastante coisa falando um pouquinho desse assunto. Por quê? Porque mesmo para tocar em Jó, ele tem que pedir permissão. E o Senhor diz para ele o seguinte, você só vai até aqui, você só vai esse lado. Ou seja, ele não podia tocar na vida de Jó sem a permissão divina. Então, ele não pode tocar no teu espírito, não pode tocar no teu espírito. Todavia, a nossa alma, veja bem, a nossa alma, né, o nosso intelecto, o nosso psique, onde nós temos a descrição do nosso eu. O nosso eu muitas das vezes faz escolhas, e as escolhas que nós fazemos são inclinações à influência maligna, né? Cedendo às tentações, cedendo às artimanhas, né? Então, é nesse aspecto que nós começamos a dar o quê? Legalidade. É nesse aspecto que nós começamos o quê? Abrir brechas para que ele possa trabalhar na nossa vida, tá? Mas a tua vida pertence a Deus, e ele é como um cão numa coleira, que ele só vai até onde o Senhor permite que ele chegue, tá bom? Quando a Bíblia Sagrada declara que Satanás é príncipe deste mundo, e vale a pena entender isso, tem as referências, é que ele é o Deus desse século, ou seja, a Bíblia não quer dizer que Satanás é dono absoluto do mundo,
pelo próprio poder, ele é dono de tudo. Não. Olha o que o texto diz, ó. O texto diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude e aqueles que nele habitam. Embora ele torne-se senhor deste mundo, deste século, com seus ardis, com as suas artimanhas, com toda a sua influência, né, sua lábia, a gente diz assim, ele é senhor de um sistema sobre o domínio do pecado, mas esse domínio é limitado porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, Deus é criador de tudo isso, foi Deus que criou. Então, como diz Lutero, ele vai justamente até onde Deus quer que ele vá, tá bom? Satanás está no controle do mundo ímpio, tá? Instituições e pessoas que estão completamente alienadas de Deus, ou seja, o seu território começa a se expandir à medida que os lugares, as instituições abrem esse campo para ele dessa atuação, e aí ele domina mentes, domina corações, e você tem até possessões e por aí vai. Mas, queridos, você que está em Cristo, você é nova criatura, então você tem poder de Deus no nome de Jesus para repreender, para lutar contra esses ardis, mas não brinque, porque o próprio arcanjo, né, o próprio anjo do Senhor disse assim: o Senhor te repreenda. Então, você precisa entender isso aí, tá? Sua atuação. Ele age, né, lógico, nesse sistema, como ele disse, age nos ciclos religiosos, enganando como um anjo de luz. Então você vai ter muitos segmentos que vão entender, não tem nada de demônio. Se você chama de demônio, você é até processado, né? Essa divindade maléfica, né, na verdade, a sua atividade no meio religioso implica no quê? Em ensinos errôneos, heresias, como o texto de Timóteo diz, doutrinas de demônios, tá vendo? Sinagoga de Satanás e por aí vai. Hoje tem até a igreja de Satanás, hoje é algo até declarado, as pessoas servem mesmo a esses demônios, né? A essas entidades, e são declaradas, tatuam seu corpo com o nome dessas entidades, né? Colocam adesivos no seu carro, fazem propagandas e se declaram mesmo devoto dessas entidades, sabendo quem são. Então, em alguns aspectos ele engana, como se fosse um anjo de luz. Em outros lugares ele é descarado mesmo, né? E ele atua, né, como um príncipe das trevas, prometendo riquezas e tantas coisas, mas depois ele vem cobrar tudo isso. Vem cobrar. Quantas pessoas não fizeram pactos, não é verdade? E tiveram aí que, se não entregou a sua vida para Jesus, está condenado ao inferno, tá? Suas perversidades, suas perversas atividades, tá? Perturbar a obra de Deus, opor-se, né, como nós vimos, ligado ao seu nome, opor-se ao evangelho, dominar, cegar. A Bíblia diz que o Deus desse século, né, cegou, tem pessoas que parecem que estão cegas, não conseguem enxergar, né, a ideia de destruir o ser humano, né, afligir os santos, aqueles que servem a Deus, oprimir. A ideia dele é essa. Então, sua perversidade, o seu caráter é maléfico, maligno, e a sua proposta é agir. Então, ele trabalha o tempo todo opondo-se a Deus, à obra de Deus, ao servo de Deus e à humanidade em geral, buscando destruí-la. Então, a Bíblia nos adverte: não ignoreis os seus ardis. Então, eu tenho falado sobre isso, isto é, as suas maquinações, os seus desígnios perversos, os seus propósitos e os seus planos funestos, né? Daí a necessidade de nós redobrarmos a vigilância. Então, você precisa vigiar, você precisa estar atento, porque o inimigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, tá? Vamos falar aí na lição 11, demônios, agentes do mal. Nós falamos de Satanás, o líder, né, o chefe. Vamos falar aí dos demônios, esses agentes do mal, tá? Uma multidão de anjos, né, participou da rebelião com Satanás. Você tem
a narrativa da queda, como eu já li para você, uma terça parte. A Bíblia fala que os anjos eram miríades e miríades, milhões de milhões, milhares, eram muitos. Então a terça parte disso é muito. Então uma multidão de demônios, né, participou da rebelião com Satanás contra Deus, e aí, tendo abandonado o seu estado original de graça, né, qual eles foram criados, né, como servos de Deus, bons, mas que querem ser morais, com seu livre-arbítrio, eles perdem o direito, né, da sua elevada posição, e aí eles são expulsos e são lançados nessa dimensão, na dimensão do primeiro céu, como nós vimos no nosso universo, e atuam nos ares, tá? Eles estão atuando nos ares, tá? A maior parte deles se manteve obediente, né? Enquanto muitos outros acompanharam Satanás na sua rebeldia. Então, ao invés de serem ministros em favor daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna, Hebreus 1,14, eles tornam-se agentes do mal, ou seja, eles fazem exatamente o oposto daquilo que era a proposta e o propósito de Deus pela qual eles foram criados, tá vendo? Então o pecado não é desvio de um fim, de um propósito, que nós aprendemos em Ramateologia. Então esses seres, eles vão fazer justamente o oposto. Eles eram para ser ministros de Deus em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Agora, por ocasião da rebelião e da queda, eles vão se tornar o quê? Agentes do mal, ou seja, o oposto. Se os anjos de Deus trabalham em favor, eles vão vir contra. Percebe? Eles vão vir contra. Por isso, irmão, que é uma lida, uma batalha muito grande. Então eles vão exatamente ao oposto. Ó. 2 Pedro, né, 2,4 diz assim, ó, Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservados para o juízo. Ou seja, eles foram condenados, perderam a sua posição privilegiada, e agora esses seres são agentes do mal, tá? Os principais pecados que esses seres cometeram foram o orgulho, nós já vimos isso, a exaltação, a rebeldia, né? Todo esse desafio, esse levante contra Deus. Então o orgulho derrubou eles, querendo ser igual a Deus, como temos o texto de Ezequiel, né? Serei semelhante ao Altíssimo, no mais alto subirei, colocarei o meu trono acima, né? Então quando você tem uma ideia de esferas, né, de dimensões, terceiro céu, onde o trono de Deus está, o segundo céu nessa dimensão dessa esfera angelical, e o terceiro céu, né, onde nós temos o primeiro céu, onde nós temos o universo, e aí você tem assim, ele está nessa dimensão, quer colocar o trono dele na dimensão de Deus, acima, né? Então aí vai ser precipitado por lá o orgulho e a soberba, né? Judas 1,6 diz assim, e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Então você tem aí essa queda do inimigo. Esses seres espirituais maléficos, ou anjos caídos, como nós temos falado, né, são dotados de inteligência, personalidade, e o Novo Testamento vai chamar eles de espíritos imundos. Então, nós temos falado bastante sobre isso, que o inimigo das nossas almas, ele tem aí intelecto, sentimento, vontade, planos. Então, os demônios também. Então, nós falamos do chefe, né, vamos dizer assim, falamos do chefão, e os anjos caídos, ou os espíritos imundos, também são dotados dessas capacidades, né, desse intelecto, do sentimento, da vontade. Então eles têm personalidade também, tá? No Evangelho de Marcos, aí eu coloco aí para você 5, do 8 a 9, esses espíritos imundos, eles são mencionados como sendo grande número. Então quando o Senhor pergunta para eles, né, nessa passagem, eles dizem assim, legião, porque nós somos muito. Então é interessante que às vezes se usa essa nomenclatura, né, legião, mas o texto usa ali legião ligado à quantidade, né, uma legião romana, alguns dizem 3.000 ou 6.000 homens, então essa referência é legião por conta da quantidade, que eram muitos. Então você imagina como que não estava a vida desse homem, que estava possesso por legiões. Então são possuidores de caráter degenerado, né, ignóbil, ou seja, que não é nobre, ou seja, é uma depravação total de caráter, né? Uma depravação. Então é uma coisa vergonhosa de se falar,
mas são seres realmente caídos, depravação. Então, em todas as suas ações, esses agentes do mal estão sujeitos o quê? Às ordens de Satanás. Então eles obedecem às ordens de Satanás. E aí nós precisamos entender que há toda assim uma organização. É até interessante, vou usar uma palavra aqui, né, parece um paradoxo. É uma organização da desorganização. Então o inferno, né, embora caído, né, ele tem toda uma cúpula, um sistema, né, um sistema de organização, onde você tem Satanás, né, como líder maior, e ele trabalha, ele tem os seus adeptos, e aí como nós vimos, principados, potestades, dominadores, né, e por aí vai, tá? O domínio desses seres, né, são os governantes espirituais deste mundo de trevas e maldade. Você tem, eles atuam nas regiões celestiais, e aí você fala num contexto de universo, né? Primeiro céu aqui que nós vemos, aí tem o segundo dessa esfera angelical, na qual eles foram expulsos, né? Foram expulsos, e você tem o terceiro céu, que é o trono de Deus. O domínio deles, a atuação deles, se dá aqui nesse primeiro céu, nesse universo, né? Onde eles atuam na Terra, precisam, né? Precisam de um corpo, né? Estão sempre aí querendo possuir pessoas, na linguagem aí do satanismo, na linguagem aí das seitas, né? As pessoas são usadas como cavalos, porque realmente eles montam nessas pessoas, escravizam, destroem a vida, né? 1 João 5,19 diz assim, ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então ele tem essa atuação nesse mundo, né? Nesse universo, nesse primeiro céu, na qual nós enxergamos aí todo o contexto do universo, tá bom? A luta incessante do diabo contra os santos e contra a obra de Deus ocorre de diferentes maneiras. Então você tem através de pessoas ímpias, né? Então o inimigo vai ir sobre influência, até mesmo possessão, por meio de diferentes tipos de tribulações, ele vai se opor à obra de Deus, tentações, perseguição, vai levantar pessoas para perseguir, vai perseguir mesmo espiritualmente, uma batalha no mundo espiritual, né? Obstáculos à pregação do evangelho, muitas coisas, vai colocar desânimo, vai colocar canseira, vai colocar tristeza, vai querer colocar angústia, vai querer colocar depressão. Por quê? Porque ele vai tentar agir, atuar na região da sua alma. O teu espírito é de Deus, mas você milita na sua alma e o corpo, e aí você trava essa batalha é travada, de modo que a gente diz, meu Deus, eu não sei, eu estava tão bem, mas tão angustiado, tá um peso, tá isso. Então, se você deixar, isso te domina. Então, existe toda uma oposição, né? E aí, olha aqui em 1 Tessalonicenses 2,18 diz, ó, por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo está falando isso, ó, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Olha, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, ele nos impediu. Eu tinha um propósito e ele entrou na frente, eu vou usar aqui uma expressão, tá? Colocou a sua cauda, atrapalhou. Então existe isso. Então nós precisamos lutar, nós precisamos perseverar em oração, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou o seguinte, que existe uma caça que só sai com jejum e oração. Então nós não podemos brincar, irmão, não podemos vacilar, porque existe uma caça que só sai com jejum e oração, tá bom? Seguindo aqui, ó, tanto Satanás como seus agentes do mal não podem ultrapassar os limites traçados pela permissão divina. Isso aqui vale lembrar novamente, tá? Jesus que disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Ali as portas do Hades, né? Na expressão ali mais correta. Infelizmente, por conta em algumas bíblias, tudo vai ser traduzido como inferno, né? Uma tradução latina, né? Mas aí, ó, a palavra inferno na Bíblia Sagrada aparece no Antigo Testamento como Sheol, né, que você tem o hebraico, e no Novo como Hades, que a Septuaginta também é a versão grega, né, a versão grega do Antigo Testamento, ela também vai trabalhar essa ideia. E esses nomes, né, ambos significam mundo invisível, né, ou lugar para onde vão os espíritos dos mortos. É uma dimensão, né? Uma dimensão, vamos dizer assim, existe essa grande discussão aonde é o inferno, lugares inferiores, mas é onde os espíritos malignos
atue, o Senhor está dizendo, a porta do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, você é a igreja de Deus. Quando você lê em Efésios, você vai ver que Deus lhe deu essa autoridade no nome de Jesus. Deus concedeu a você pelo nome de Jesus. Então você precisa entender isso. Então, essas palavras nunca são usadas em alusão ao lugar final, né, da habitação desses espíritos, né, ao seu fim, e nem para significar sepultura, que sepultura é queber. Mas, às vezes, algumas bíblias traduzem tudo como inferno, e não é. Então você tem aí Sheol ou Hades, que é o lugar da habitação dos mortos, dos espíritos malignos. Tem aqueles desenhos, mostrei na aula anterior, divisão, né, entre o seio de Abraão, o Hades, né, e você tem um poço do abismo no meio, aquelas referências que se ensinou durante muito tempo, tá? Mas é difícil você precisar a localização exata, mas é um lugar da onde não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Os espíritos malignos não têm poder contra a igreja do Senhor. Porém, são invisíveis, porém reais. Aí a gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, dominadores nas esferas celestiais. São invisíveis, porém eles são reais, né? Eles podem estar em todo lugar, e isso porque eles são numerosos. E aqui você precisa entender uma coisa: o inimigo não é onipresente, os agentes do mal, os demônios, não são onipresentes. Onipresença é atributo exclusivo de Deus, da divindade, né, do Deus trino, da triunidade, tá? Mas eles são numerosos. Então eles se comunicam, podem estar em muitos lugares, então estão ao redor, então estão sempre se comunicando, tentando pegar as legalidades que eu e você damos, tentando pegar as nossas falhas, tá? São altamente organizados, o céu é organizado, eles trazem aquela, embora são caídos, mas é aquela ideia, irmão, que eles aprenderam lá, eles aplicam, né? Então não aprenderam a honrar a Deus, mas aplicam no contexto, existe toda uma organização, legiões que estão sob o comando do inimigo das nossas almas, né? Olha o que o texto de Lucas 8:2 diz, ó. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, tá vendo? E doenças, Maria chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Então, eles escravizam mesmo, são escravizadores, querem mesmo destruir as vidas, destruir as famílias, e aí nós precisamos entender que eles são altamente organizados, tá? São invisíveis, porém reais, estão sempre querendo atuar. Satanás, com um exército inumerável desses seres, né, ele comanda esses seres, ele procura se infiltrar nos lares, nas escolas, nas instituições, em igrejas, isso mesmo, governos, empresas, cultura de nações e por aí vai. O campo da sua atuação é invisível, porém real. Quer entrar dentro dos lares para destruir as famílias, né? Destruir as casas, destruir os casamentos, levar os filhos para as drogas, para a prostituição. Então, queridos, clama pelo nome de Jesus, pela tua casa, pelo teu lar. Quer entrar nas escolas, né, e com tantas artimanhas, né? Hoje nós temos tanta coisa, ideologia de gênero e tanta coisa, prostituição, promiscuidade, tanta coisa. Nas instituições, né, nos governos, existem principados que dominam sobre governos. Você vê que toda a atuação deles contra a igreja, persegue a igreja, querem matar os cristãos. Então você percebe essa atuação, tá? Ó, e por que eles entram nessas instituições? Para quê? Para enganar, corromper, humilhar, desmoralizar, insensibilizar, desumanizar, brutalizar, enfim, só o mal, tentando fazer com que aqueles que outrora serviam ou mesmo não conheciam, não se cheguem ao Criador, ao Deus, né? Ao Deus único, ao Deus bondoso. Então a artimanha dele é sempre se opor, desviando as pessoas do propósito divino, afastando essas pessoas do propósito divino, tá? Os demônios não são culpados de todas as coisas ruins, mas em muitas coisas que acontecem eles estão por trás, tá? Lógico, eu não vou ser ignorante, arrogante, dizer assim, tudo é inimigo, mas você tem a atuação dele em vários aspectos, e aí você precisa entender o seguinte, que nós temos o contexto da opressão, da depressão e da possessão. Opressão,
Ou seja, ele oprime, escraviza, e aquela opressão leva pessoas à loucura, pessoas ao desespero. A depressão deixa as pessoas realmente caídas. Não estou dizendo que toda a depressão é ação demoníaca, tá bom? Nós sabemos que existe contexto patológico, uma série de coisas, tá? Mas ele se aproveita, então deprime pessoas, deixam pessoas jogadas ao chão, jogadas na cama, pessoas que não têm mais vontade de se limpar, de tomar banho, de fazer nada, de ver o sol, e ele vai escravizando. E a possessão, né, onde pessoas estão matando, se matando, destruindo, e tantas outras coisas. Então, não vamos dizer que nem tudo é o diabo. Por quê? Porque a natureza do homem é corrompida. Mas essa conexão da natureza do homem e ação demoníaca, irmão, é o que tem estragado aí o mundo na qual nós vemos, e cada dia de mal a pior. Mas tem uma palavra de Deus escrita dizendo que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para aniquilar as obras do diabo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aí aprendido um pouco mais, tá bom? Tenho certeza que nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E se porventura você ainda não é o nosso aluno, entre em contato conosco, tá bom? Nós sempre deixamos o número na descrição do vídeo, manda um zap para nós. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida, para o teu ministério, tá bom? Espero aí que você esteja crescendo a cada dia, tá? Beijo no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Deus te abençoe. Maior é o Senhor.